Olá a todos que nos acompanham no AEScast. Este é um espaço da associação que conecta pessoas, compartilha conhecimentos e fortalece a engenharia e a arquitetura como pilares do desenvolvimento humano e sustentável. E o tema de hoje é Finanças com Consciência, transformando vidas através da educação financeira. Gente, está imperdível. Como é a relação emocional impacta diretamente na saúde financeira das pessoas. E para falar sobre esse tema, eu conto com ela, que é engenheira industrial mecânica, com ênfase em mecatrônica, consultora financeira, terapeuta, escritora, multi-mulher, Flávia Alves. Seja muito bem-vinda, Flávia. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, Cris. Obrigada pela oportunidade de poder trazer um pouquinho desse universo educacional, de finanças, num país que pouco se tem, é a educação financeira, e é tão necessário nos dias de hoje. Vai ser um bate-papo delicioso, eu já sinto, porque você tem muito conhecimento e eu agradeço a sua vinda aqui. Tá? É uma honra estar aqui com vocês. E para a gente começar, eu vou apresentar a nossa convidada, né? Vou ler aqui para vocês a Flávia Alves. Ela é conselheira consultiva empresarial, palestrante, escritora, terapeuta comportamental financeira, consultora de investimentos globais e imobiliário internacional, além de diplomata civil humanitária e chaplain. Tá? E além de engenheira industrial mecânica com ênfase em mecatrônica. Exato. Né? E Flávia, conta pra gente quem é Flávia Alves? Como que surgiu Flávia Alves? Bom, Flávia Alves é mineira, nascida em Belo Horizonte, mãe de 2 filhos, Sara e Gabriel com 17, a Sara com 13. Quiser mandar um recado para eles? Um beijo, meus filhos. Que linda. Sou divorciada e atualmente venho desempenhando aí desde 2019, que eu fiz a minha transição de carreira, saindo do mundo corporativo, onde eu trabalhei durante muitos anos, não só como engenheira, porque a gente sai da área operacional e vem para a parte administrativa, que foi onde eu também passei uma grande parte dos mais de 20 anos que eu atuei nesse universo. Na indústria? Sim. E aí, quando eu fiz a minha transição de carreira, foi por motivo de saúde, eu me reinventei, voltando a estudar e me especializando na parte dos investimentos. Tá. Porque eu tinha uma necessidade de colocar o meu recurso a trabalhar por mim. Tá. O que poucas pessoas hoje sabem fazer, né? Muito se delega. E eu falei, eu preciso aprender. Eu não nasci sabendo, não conheço nenhum investidor, mas eu vou aproveitar a oportunidade que eu vou estar cuidando da minha saúde para poder aprender a cuidar do meu dinheiro. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu gostei tanto do que eu fui estudar e do que eu aprendi e apliquei na prática, que eu decidi ser mentora, ensinar outras pessoas a investir também. Mas de uma forma consciente, não especulativa no mercado, como muitos fazem por aí, onde você ganha hoje, perde amanhã, ganha hoje, perde amanhã. Tá. Então, o meu primeiro empreender realmente foi no mercado de capitais, foi na bolsa, comprando ali ativos geradores de renda. E você já tinha tido experiência com esse universo de investimentos, Flávia? Não, porque durante todos os anos da minha vida a gente teve muito contato com o trabalho, vendendo as minhas horas, então eu não tinha tempo para olhar para esse lado financeiro. Porque eu também tenho experiência na indústria, e a indústria a gente sabe que é meta. É isso, e é você entregando o seu sangue para a empresa. Exato. Né? Você veste a camisa, e eu vestia realmente a camisa, e quando volta para casa tem filho, tem marido, tem casa para arrumar, então assim... A finança você delega, quando você pega o seu recurso, você pergunta para o gerente do banco qual que é o melhor fundo para investir, ele te manda ali umas lâminas e fala, esse daqui é bom, e você vai lá e coloca o seu dinheiro. Só que você não vê esse dinheiro se multiplicar.
Você não vê esse dinheiro render. Você vê todo mês você fazendo seu aporte ali. O que cresce é seu aporte, porque a rentabilidade é muito baixa. E aí, eu só fui acordar para isso quando a minha saúde começou a gritar. Porque eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto os meus recursos que eu vinha poupando. Eu digo que eu poupava, porque ali o dinheiro não rendia. Tá. Então, eu falei, cara, eu vou ficar durante um período fora do mercado. Quando eu decidi voltar, eu não sei se eu vou conseguir me recolocar. E o que eu preciso? De onde você tira o recurso e não repõe, porque a fonte vai estar fechada, a torneirinha está fechada, a tendência é acabar. Eu preciso achar uma forma de colocar o meu dinheiro para se multiplicar enquanto eu cuido da minha saúde. Só que eu não sabia como fazer isso. E aí eu falei, eu vou ocupar minha mente, que a mente não para, voltando a estudar. certeza. Já tinha muito tempo que eu não fazia uma atualização e apareceu ali para mim a oportunidade de fazer um MBA em investimentos. A XP naquela época estava lançando um MBA para ter assessores capacitados, porque ele vislumbrava que a Bolsa em 2020 ia bater mais de 120 mil pontos e que ia ter uma migração das pessoas vindo da renda fixa para a renda variável e precisava ter pessoas preparadas para acompanhar esse movimento. E eu falei, cara, eu vou aproveitar e eu vou começar a estudar sobre investimentos, já estava querendo, eu já achava, sempre achei bacana eu via muito na televisão, né, aquela questão de bolsa de valores, pregão e tal, e eu achava aquilo o máximo, mas era um universo muito distante. E aí eu falei, eu vou aproveitar e vou estudar. E aí veio a pandemia, e aonde todo mundo ficou enclausurado dentro de casa, em lockdown. Exato. E eu já estava ali nesse universo e amando o que eu estava fazendo, eu falei, eu quero ensinar isso para outras pessoas. E aí um mentor falou comigo, olha, como todo mundo está hoje nas redes sociais, o melhor lugar para você desempenhar e mostrar o seu trabalho é pelo Instagram. Abre uma conta e começa a falar sobre o que você quer fazer, que é educar as pessoas e ensinar a investir. E ali nasceu a mentora Flávia, se mostrando nas redes sociais, com muita timidez, porque eu não gostava de tirar fotos, não conseguia gravar vídeo, toda travada emocionalmente nesse sentido. Comecei o ano passado, que começou, depois que a pessoa começou a se curar. Então, depois, assim, dos bastidores, você me fala, você fez curso de oratória? Então tá. Fiz. A pessoa investiu muito no autoconhecimento e na cura das suas emoções, das suas crenças, quebra de crenças limitantes, que hoje eu trago todo esse conhecimento para dentro da minha mentoria. O que eu apliquei na minha vida é o que eu ensino para o meu mentorado. Então, eu falo que eu sou o meu maior avatar. A transformação começou em mim para poder alcançar outras vidas. E assim, complementando isso que você falou, que eu acho tão bonito, Flávia, porque às vezes a gente escuta por aí algumas frases clichês, mas é na simplicidade delas que a gente tem a essência de muita coisa. E você fez eu lembrar de uma frase agora, que mulheres curadas curam. E é uma verdade. Porque você inspira e você já traçou você já pavimentou aquela rua de terra, de pedra. De buracos. De onde você tropeça, onde você cai. Ou seja, eu passei por tudo isso e hoje eu consigo pegar na mão do meu mentorado e auxiliar ele no processo, porque eu sei o caminho. É diferente de você ir no escuro e tropeçando, caindo, levantando, cai no buraco aqui. Eu passei por tudo isso. O meu mentorado não precisa. E vamos fazer uma pausa, porque na época da pandemia, eu lembro que a gente muito que acompanhava o Instagram, a gente via muito coach. Estava no auge. Estava no auge. Então, o que você é coach? Eu sou coach disso, mas ela nunca tinha vivenciado aquela dor, ela nunca tinha vivenciado aquilo que ela mentorava. Exato. Cadê a empatia? Exato. Cadê eu se colocar no lugar, sentir a dor do outro, se eu nunca passei por essa dor? Ela dava um mapa que ela mesma nunca tinha passado por ali. Então, a gente via muito isso. Sim. Né? E até alguns se perdiam a credibilidade, né?
E por isso que hoje o coaching, quando você fala a palavra coaching, as pessoas já perdeu o sentido, as pessoas já não dão o devido valor, porque acho que a coisa ficou tão banalizada e que a coisa meio que perdeu-se. O conceito era até bacana. Sim. Mas é que a teoria, a sim. teoria, sim. Só que na prática a coisa se perdeu, se banalizou. E hoje caiu um pouco mais mesmo que no descrédito. E conta pra gente, como começaram os primeiros atendimentos, Flávia? E quais as dores mais comuns que você encontrava? O público era feminino ou misto, homens e mulheres? Tá. Na parte de investimento ou na parte da terapia do comportamento Fala um financeiro? pouquinho qual começou primeiro? Então vamos lá. Começou primeiro a mentoria de investimentos, que foi algo assim, que eu estava no auge do amor. Estava amando investir, abrir o home broker, comprar os meus ativos, montar minha carteira previdenciária. E aí um dia eu estava na igreja, fui levar meus filhos para o coral, e uma irmã da igreja, que se tornou amiga na época, eu tinha mudado de igreja recentemente, ela estava organizando o café para as crianças. Tá. E aí eu comecei a conversar com ela me perguntando sobre minha vida, o que eu fazia e tal. Eu falei, atualmente eu estou estudando, estou fazendo um MBA, eu saí da empresa recentemente, ainda estou cuidando da minha saúde. E aí ela quis saber um pouco mais, eu fui falando. E aí na hora que eu falei com ela que eu estava fazendo o MBA de investimentos, ela olhou para mim assim, ela falou assim, você investe nas vacas leiteiras? Como assim? Aí eu olhei pra ela, o termo eu já conhecia de ouvir falar, eu peguei e falei com ela assim, na minha carteira tem as vaquinhas leiteiras. Cara, o olho dela até brilhou. Ela falou assim, meu sonho é aprender a investir. Aí eu virei pra ela e falei assim, era meu sonho também, por isso que eu tô estudando pra aprender. E a minha forma de investir, eu sou uma buy and hold. Eu estou comprando ativos geradores de renda com o intuito de longo prazo. Tá. Eu não tenho perfil. Eu já, olhando para mim, eu falei assim, eu não tenho perfil e nem estômago para especular no mercado. Porque até quando você vai no banco, que eles indicam lá os consultores, né, de investimento, eles fazem uma enquete contigo para você saber se você é moderado, conservador ou arrojado. O arrojado, é isso. Né? O arrojado é esse que aceita Esse perder que, e ganhar. Nossa, num dia eu perco hoje, né? mas eu sei que daqui a 5 anos eu recupero. Tipo assim, né? Vamos Isso aí com tem tudo. que ter um estômago. Exato. E tá tudo bem quem tem esse perfil. Eu sei que eu não tenho. Eu sou aquela pessoa que eu arrisco. Tá. Mas eu arrisco mitigando todos os riscos. Dinheiro não leva desaforo. Eu penso nisso então, assim, também. eu sei o quanto que eu trabalhei ao longo da minha vida e o quanto que eu tive que abrir mão de muitas coisas para poder ter o recurso para poder investir. Nada caiu do céu de mão beijada. O quanto você renunciou, não é? O quanto eu renunciei, o quanto que eu deixei de viver para estudar, para trabalhar, para ser mãe, para ser dona de casa, para ser esposa, para ser a profissional exemplar, para entregar o resultado que a empresa queria de mim, para direcionar a minha equipe para o caminho certo. Então, isso tudo exigiu muito da Flávia. O que a Flávia recebeu em troca? A remuneração, a bonificação, dentro da meritocracia, o reconhecimento em forma do recurso financeiro. Como eu não sabia investir, parte eu poupei ao longo da minha vida. Só que quando você vai para o mercado de capitais, você está indo para a Bolsa de Valores, onde ativos, cada hora ele tem um preço. A gente comprando e vendendo o tempo todo, e conforme notícia, a Bolsa desce, a Bolsa sobe, assim, da noite pro dia. Você chegou a comprar ações assim na Bolsa? Sim. Mesmo tendo um perfil, qual você denominaria? O meu perfil é moderado. Moderado. É moderado. O risco que eu corro é um risco calculado, é um risco mitigado, buscando ter segurança. Fala assim, Flávia, você já perdeu? Claro, quando a gente se dispõe a investir, existe o risco, você pode ganhar como você pode perder. Tá. Então, você tem que ter noção o quanto que você está disposto a arriscar
E se der errado, quantos por cento da sua carteira está ali naquela probabilidade? Qual que é o seu risco? E se der certo, ok, eu trago essa rentabilidade legalzinha e está aqui, mas a grande maioria está resguardada e está respaldada. Então é um risco moderado a ponto de ter uma rentabilidade um pouco melhor, mas não de arriscar para poder perder muito. Se perder é um pouco, mas se ganhar eu estou trazendo uma rentabilidade melhor para crescimento. Então, dentro desse universo, eu sempre busquei ter essa moderação. E quando eu trago para o cliente, a primeira coisa que a gente procura saber é qual que é o perfil dele. Se ele tem um perfil conservador, jamais eu vou trazer algo de risco para a carteira dele. Eu vou seguir o perfil dele, porque é o quanto que ele aguenta de ver o recurso dele oscilar. Não quer dizer que vai perder. Porque a perda ela é momentânea, o mercado ele é cíclico. Ele tem hora que ele está na baixa, tem hora que ele está na alta. Só que pode demorar um tempo para ele voltar para a alta. E a pessoa ela tem que ter a mentalidade e a consciência disso. Porque o que é o investir? Tudo é fundo emocional. Adoro quando você entra nesse fundo emocional. assunto. Por quê? Porque se você é conservador, é porque nas suas emoções você não aguenta, não tolera a perda. É seu. A gente pode até trabalhar as suas emoções para te dar um pouco mais de resistência. Mas no ímpeto de um mercado, de uma queda, de uma notícia que faz o mercado oscilar, se você não tiver com as suas emoções bem consolidada, a sua tendência é sair vendendo tudo e realizar prejuízo e deixar dinheiro na mesa. Então, quando eu pego para mentorar, a primeira coisa que eu vou trabalhar com o meu mentorando, independente de qual que é o perfil dele, se é conservador, moderado ou arrojado, é a mentalidade do investidor inteligente. Que legal. Porque a gente precisa ter inteligência e ter estratégia. Porque é isso que faz a diferença de você ser um perdedor ou você ser um vencedor. Então, as pessoas que elas conseguem ter êxito e sucesso em qualquer âmbito da vida, é porque ela tem um emocional equilibrado. É porque ela age muito mais com a razão do que com a emoção. E aí, como mentora, eu vou muito nessa questão do comportamento e das emoções. Dinheiro tem tudo a ver com isso, investir tem tudo a ver com isso. Demais. Eu vi aqui que você também, idealizadora do Instituto Educacional Flávia Alves Investimentos. Atua conectando educação financeira, comportamento humano, estratégia patrimonial e desenvolvimento pessoal para promover autonomia e prosperidade sustentável. É isso. Porque não adianta eu ter uma carteira ou eu ser um investidor aonde eu ganho de um lado, através dos ativos que eu tenho, ou que eu especule no mercado, porque as pessoas falam, eu sou investidor, tá lá comprando e vendendo, é trader, comprando e vendendo, ok. Eu ganho o recurso hoje e eu perco amanhã. Eu fico na euforia porque eu dei a sorte, cara, hoje eu acertei, botei dinheiro para dentro, legal. Quando é amanhã alguma notícia vira o mercado, você perde o que você ganhou aqui. Cadê a sustentabilidade nisso? Você não consegue falar, eu vou enriquecer se eu ganho de um dia e perco no outro. E muito também a forma como a pessoa leva a própria vida e a relação que ela tem com o dinheiro. Porque dinheiro tem tudo a ver com emoções e dinheiro tem tudo a ver com crenças limitantes. Porque quando a gente nasce dentro de uma família que tem ali princípios e valores, até mesmo como se relacionar com o dinheiro. Que é a referência que você tem, que quando você é a sua base, exato, a sua raiz. Né? Então, você quando criança, muitas coisas foram lhe faladas com relação ao dinheiro e a forma como a sua família lidava com o recurso financeiro está imprintada no seu DNA. Porque a gente é uma esponjinha enquanto criança, adolescente, a gente está crescendo, a gente está ali mirando mãe, pai, irmão, avô, avó. São as pessoas que estão formando ali, que são nossas referências. Exato. E a forma como essas nossas referências lidaram com o dinheiro ao longo da sua jornada de crescimento, você estava ali observando e trazendo para você como se aquilo fosse verdade. Quando você chega na idade de entrar para o mercado de trabalho, você começa a receber o seu primeiro salário, você recebe, na minha época era talão de cheque, né? Mas ninguém te ensina como usar direito esse talão de cheque, hoje é cartão de crédito.
Então a pessoa já pega ali. E agora não tem mais nem o cartão, né? Tá Agora no é Pix, celular. é no celular. Ou seja, é uma facilidade que te é ofertada, mas não te ensinam a como lidar com as finanças. Então, você recebe um crédito dentro de um cartão com um valor que você acha que é seu, sendo que não é. É um dinheiro extremamente caro. Você não te explicam que você não pode gastar tudo que você está ganhando, e aí você pega aquele dinheiro que você nunca viu tanto dinheiro na sua vida, porque por mais que você ganhasse mesada dos seus pais, um dinheirinho daqui da avó, do tio, dali, não é igual você receber o seu próprio salário. É um dinheiro enorme que cai na sua mão sem você estar devidamente preparado. E aí tudo aquilo que você já sonhou ao longo da sua trajetória e que você nunca teve o dinheiro suficiente para comprar, você fala, bom, eu tenho dinheiro esse mês que vem eu vou ter também, no outro mês eu vou ter também, eu vou comprar. Eu vou comprar aquele iPhone 20, 25! E a pessoa já sai ali no seu primeiro salário, cara, já gastando tudo, ou até mais do que tá ganhando. Até fazendo planos com os próximos, Fazendo né? Que é plano gastando com os mais do que tem. próximos, já usando aquele crédito do cartão, e quando aquela fatura chega, ele não sabe que não deve se pagar no mínimo, já começa a se enrolar, ou seja, a pessoa já adentra para o mercado de trabalho, recebendo o seu salário, já se endividando. E isso é tão grave hoje, porque no Brasil, hoje a estatística, nós temos mais de 70 milhões de inadimplentes. Uau, é alto esse número. 70 milhões de inadimplentes é muito brasileiro devendo. Inadimplência é diferente de dívida. Porque dívida todo mundo tem. Explica essa diferença, porque muita gente, Exato. embora saiba que é diferente, mas você, assim, deixando explícito a diferença entre um e o outro, é legal para quem está É fundamental, nos assistindo. gente. Dívida todo mundo tem. Se você tem uma conta de luz para pagar e que todo mês tem conta de luz para pagar, é uma dívida. Mas que você sabe a data de vencimento e você sabe que você tem que pagar, senão vai cortar sua luz. Ok. Se você tem uma conta de internet, hoje ninguém vive mais sem Não. Wi-Fi, celular, internet. Você sabe que na data você tem que pagar, senão você vai ficar desconectado com o mundo. Ninguém aguenta ficar sem conexão. Então, isso são dívidas que a gente tem ao longo da vida e que a gente sabe que vai ter remuneração, que a gente vai ali pagar a dívida, porque são necessidades básicas que a gente tem e que a gente precisa estar honrando com elas. Tá. Então, todo mundo hoje tem dívida. E tá tudo bem. Você comprou no cartão de crédito e você ganhou 45 dias, daqui a 45 dias vai vencer a sua fatura, é uma dívida, mas que você sabe que na data certa você vai quitar a fatura do cartão e vida que segue. Tá. São dívidas que a gente administra. Tem um financiamento da minha casa própria. Você está pagando direitinho o financiamento, é uma dívida que você sabe que nos próximos anos você tem esse compromisso e que você vai honrar mês a mês para ter sua casa, seu financiamento do seu carro. São dívidas. É diferente de inadimplência. Inadimplência é quando você deixa de pagar o seu compromisso. É quando é a dívida que você não pagou. É a dívida que você não pagou. O financiamento da sua casa própria. Você não está conseguindo honrar. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Daqui a pouco, o banco te informa que a sua casa foi para leilão. E que alguém no leilão, vai arrematar, vai adquirir o seu imóvel que você achava que era seu. E você vai perder esse imóvel. Isso é inadimplência. É o carro que você deixa de pagar e que você acaba perdendo também porque vai para a justiça, não é só ficar com o nome sujo. Os bens que você tem no seu nome, a justiça confisca e dá para quem é de direito. Então, quem é inadimplente corre o risco de perder aquilo que conquistou ao longo da vida. Seja casa, seja carro, o que tiver de bem no seu nome. Então, quando você fala que tem 70 milhões de pessoas inadimplentes hoje, são pessoas que estão perdendo a casa que acha que é sua, porque quando você financia uma casa, você fala, a minha casa, mas não é sua. Enquanto você não quitar junto ao banco, se for 30 anos, 35 anos, essa casa é do banco. Porque se você deixar de pagar, exatamente, se você deixar de pagar, ele vem, toma de você, coloca para leilão,
alguém dá o dinheiro para o banco devido, até a metade do valor que você está ali com juros a perder de vista de 35 anos, o banco pega o seu imóvel e vende pela metade do valor para o primeiro que vem e coloca dinheiro na mesa para ele no leilão. E você é obrigado a sair do imóvel porque tem outro proprietário. E isso está acontecendo demais no Brasil. Por isso que leilões hoje é a bola da vez. Para quem tem recurso, tem dinheiro, está fazendo muito, multiplicando mesmo. Arrematando muitos imóveis bons pela metade, 60% do valor de mercado, com desconto, né, de 40%, 30%, até 50% do valor de mercado, em virtude disso. Num assunto legal. Não sei se você saberia, o que determina se aquele imóvel vai ser vendido a 40%, a 60%? É o quanto aquela pessoa que está perdendo o imóvel, até então o proprietário, deve para o banco, por exemplo? O que determina a porcentagem de quanto aquele imóvel vai ser leiloado? Você me fez uma pergunta que eu vou pesquisar para te responder, porque a questão do leilão eu acho maravilhoso. Assim, eu estou namorando isso já há algum tempo, desde 2020 que eu namoro essa questão de leilões, mas eu não sou conhecedora do o que leva o banco a definir o percentual que ele vai dar de desconto. Porque varia de imóvel por imóvel. Não sei se é a localidade, ou se é a complexidade que tem dentro daquele imóvel, ou se é a dívida que tem por trás. Porque tem vários tipos de dívida. É IPTU que deixou de pagar, é a própria parcela, é condomínio em atraso. Porque a pessoa, quando ela deixa o imóvel chegar, ela já não está pagando os impostos há muito tempo, ela já não está pagando condomínio. Então, de repente, o imóvel tem tanto endividamento dentro dele, que para ele se tornar interessante para o mercado, o banco acaba dando um desconto maior, porque quem vai arrematar vai ter que ir lá na prefeitura para poder negociar a dívida do IPTU que está atrasado. Que é o valor que paga no imóvel, mais assume a dívida passiva, assume a né? dívida passiva, isso. Por isso que quem vai arrematar um imóvel precisa ter um bom advogado acompanhando, ou então uma pessoa que realmente é dessa área de leilões e que já tem toda uma equipe estruturada para fazer toda essa análise prévia de como que está a real condição do imóvel, porque ele pode estar com bastante endividamento, e aí é por isso até que o próprio banco dá um desconto maior, porque quem arrematar vai ter ali que trabalhar ainda essa questão e ainda tirar o proprietário, o inquilino que está lá, né, que era até então proprietário do imóvel. Então tem todo um trabalho para fazer por trás, mas muitas vezes o desconto mesmo assim ainda vale a pena. Vale a pena. E Flávia, voltando um pouquinho naquela questão de como as pessoas te procuraram mais pela dor que elas tiveram, conta pra gente como que nasceu o Instituto Flávia Alves. Então, na época que eu decidi me tornar mentora, eu tinha o sonho de abrir uma empresa, mas não sabia quando seria, mas já dei o nome, criei no Instagram para futuramente abrir uma empresa, e que essa empresa seria no online. Eu nunca tive a intenção de ter um prédio físico, mas eu queria levar a educação através das mídias sociais, porque era a forma de eu alcançar a maior quantidade de brasileiros, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Porque a gente vê muitos brasileiros indo embora do Brasil em busca de maiores oportunidades lá fora. Eles trabalham num subemprego lá, coisa que não fariam dificilmente aqui no Brasil. Eles se sujeitam a fazer lá fora para ganhar em uma moeda forte, seja dólar ou seja euro, porém não tem educação financeira. E eu vim de uma região, Vale do Aço, aonde na época que eu fiz faculdade, minha adolescência e juventude, eu vi muita gente embora para os Estados Unidos buscar a oportunidade. Inclusive, eu tive uma amiga muito querida, que ela foi pelo México, ela foi com os coiotes, colocou a própria vida em risco para atravessar e adentrar aos Estados Unidos, ficou lá clandestinamente buscando por oportunidade, sofreu absurdo e depois voltou. E aquilo que faz de dinheiro lá e volta para o Brasil, durante o período que está lá, fica mandando dinheiro para quem tá, a família que está aqui, para comprar um terreno, para comprar uma casa, que não sei o quê. Mas a pessoa, quando ela volta ainda desestruturada. Porque tem que buscar emprego novamente aqui no Brasil, ficou uma temporada lá fora até para voltar e se reestruturar novamente. E o que faz não é o suficiente para falar, cara,
tô tranquila pro resto da vida. Então, não é simplesmente eu ir buscar a oportunidade lá fora se eu não souber como colocar esse dinheiro a se multiplicar para mim. E aí eu falei, cara, eu preciso ajudar, orientar as pessoas a investir, que é colocar o seu dinheiro a trabalhar para você de forma que os juros compostos trabalhem a seu favor. Porque hoje a gente faz, os juros compostos trabalham contra a gente o tempo todo, nos endividando. É verdade. Como ensinar as pessoas a utilizar os juros compostos para trabalhar a seu favor? Porque você vai continuar trabalhando, mas o dinheiro também está trabalhando. E hoje, infelizmente, o mercado financeiro que a gente tem é o dinheiro trabalhando para as instituições financeiras que estão por trás dos produtos, dos serviços. E entregando o mínimo para o investidor que está aqui se matando de trabalhar e está achando que o dinheiro dele está trabalhando para ele 100%. Não está. E aí foi onde eu falei, cara, eu preciso ensinar isso para as pessoas. Porque o que eu aprendi aplicando na minha própria vida, o pessoal aí fora não está ensinando. E aí essa irmã da igreja, eu ainda estava estudando, eu estava há pouco tempo estudando, ela chegou, o marido dela trabalhava embarcado na plataforma da Petrobras, estava em terra, e ela me convidou para ir comer uma pizza com a minha família na casa dela. Tá. Eu estranhei, porque não era normal, ninguém nunca me convidava para ir em lugar nenhum. Falei, cara, e ela era professora do meu filho. Ah, tá. Meu filho tinha mudado ele de escola e ela ia ser professora dele da 6ª série. E aí fui, quando cheguei lá, a gente conversando e tal, e ela vai e me faz a proposta para que eu fosse mentora dela, que eu ensinasse ela a investir na bolsa. Porque o marido já investia e ela sempre achou aquilo bacana, mas ele não tinha paciência de explicar para ela, por isso que ela me perguntou das vaquinhas leiteiras. Entendi. Que eram as empresas que a gente fala, né? A vaquinha leiteira, por quê? Porque ali você está tirando leite sempre e você reinveste, no dia seguinte tem mais leite, você dá ração para a vaquinha, no dia seguinte tem mais leite, ou seja, é a vaquinha leiteira. Então, as empresas que hoje pagam dividendos são consideradas vaquinhas leiteiras da bolsa. Que legal. E aí ela falou, como ela ouvia ele falando, quando ela me viu falando que eu investi, ela falou assim, você investe nas vaquinhas leiteiras? Eu Que falei, foi daí, né? Sim, que são as empresas que realmente elas trazem ali para o investidor, mesmo que pequeno, dividendos, porque ela tem lucro e ela compartilha com seus acionistas o lucro que é chamado de dividendo. E aí eu falei, sim, aí ela pegou e conversou com o marido e eles marcaram que quando ele estivesse em terra, que ia me apresentar para ele entender como que era a forma que eu investia, para ele dar o aval para ela poder vir fazer a mentoria comigo. Então, à medida que ele foi me perguntando e falando um pouco sobre ele, o que ele fazia na bolsa, eu fui me posicionei. Eu falei, cara, eu não arrisco, porque dinheiro não leva desaforo. Eu tô aprendendo, eu tô no meu processo ainda, mas tô amando o que eu tô fazendo. Tô criando uma carteira previdenciária pautada em fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos, de empresas sólidas e tal. Então, à medida que eu fui falando para ele olhou para ela e deu um sinal no olhar que ela podia me fazer a proposta. E ela veio me fazendo a proposta que eu fosse mentora dela. Eu falei, eu não posso ser sua mentora, porque eu tô estudando ainda. Tá. Eu não me sinto confortável. Ela querendo saber quanto que eu cobraria. Eu virei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte, o que eu for aprendendo, eu compartilho com você. E vai ser até bom, porque vai me ajudar. Porque quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Com certeza. Então vai reforçar em mim os conceitos que eu tô aprendendo. E vai ser bom porque eu não conheço nenhum investidor para conversar e eu vou ter com quem conversar. Então, nós duas vamos poder conversar sobre o que eu estou aprendendo e acho que vai ser muito bom, tanto para você quanto para mim. E aí ela topou. E assim, uma vez por semana eu sentava com ela, ou ela ia na minha casa, ou eu ia na casa dela, e eu comecei a mentorar ela sem cobrar nada. Ela foi a minha cobaia, digamos assim. Até para você ter, como que fala, bagagem. Para mapear os riscos que até então vocês estariam dispostas a correr pelo desconhecido. Pelo desconhecido, pela inexperiência. Exato, porque eu estava ali no processo de aprendizado, né? Mas dentro do que eu passei de segurança para o marido dela, porque ela ia investir com o dinheiro dele. Faz toda a diferença. Porque pelo fato dele estar embarcado, ele não conseguia
fazer isso, pegar as oportunidades do mercado. Como ela teria ali o tempo mais para dedicar, ele confiou que eu estaria passando para ela o meu conhecimento, compartilhando com ela o meu conhecimento e que ele estaria dando o recurso para ela poder investir e criar essa carteira, administrar essa carteira para ele. Foi assim, ela foi a minha primeira dentro da parte de investimentos. Quando veio a pandemia e que o mercado virou, e foi a hora que eu tive o êxito dentro da minha carteira e do meu investir, foi que eu fui buscar um mentor, coloquei para ele toda a situação que tinha acontecido comigo. Eu estava me sentindo extremamente abençoada por ter tido êxito. Ele virou e falou assim, tá todo mundo trancado em lockdown. A melhor forma de você ensinar agora é você se tornar uma mentora e começar a divulgar o seu conteúdo nas mídias sociais e começar a atrair o público online para que você possa ensinar o investimento para eles na forma como você fez para você, que você teve sucesso. E aí foi aonde eu criei a AD Investimentos, que era com 2 sapatinhos de salto que eu queria ensinar mulheres, já que a minha primeira mentorada nessa parte de investimentos foi ela, foi uma mulher, depois vieram outras também, e aí eu peguei e falei, cara, vai ser AD Investimentos. E aí vim com esse nome dentro do Instagram durante um bom tempo, até que veio o divórcio na minha vida. Teve o falecimento do meu pai, que mexeu muito comigo. Teve a minha doença, teve minha cirurgia e o divórcio. E aí o AD... Tudo na mesma tudo época, na sequência, cara. Eu falo pra você que eu tô recuperada agora. Porque foi um processo aí bem difícil pra pessoa buscar toda a cura, todo o autoconhecimento e com isso aprimorando as minhas técnicas, aprimorando a minha mentoria, me especializando nessa parte de terapia do comportamento financeiro. Cada dor me fez buscar o conhecimento, me reinventar para poder ter toda essa bagagem para hoje trazer para o meu cliente, para o meu mentorado. Então, a questão do falecimento do meu pai fez eu olhar para essa parte terapêutica do comportamento, porque até então eu estava só na parte dos investimentos. E aí eu falei, não adianta eu só ensinar as pessoas a investir, onde ela vai ter uma renda passiva proveniente dos ativos, se ela não tiver o comportamento adequado para poder ter sustentabilidade com isso. E aí eu tive que dar 3 passos para trás, olhando para o meu pai, o comportamento que ele teve antes de falecer, e tudo que ele fez de errado no empreender dele, para poder empacotar a minha metodologia chamada CIMEPS. E entrar nela agora, sensacional! A minha metodologia, porque ela é muito voltada para tudo que eu vivenciei. E ali eu olhei para a minha vida, para a realidade que eu passei e falei, cara, eu preciso estruturar isso em 5 pilares. Consciência, que é o C. O M, motivação. O E, equilíbrio. O P, proteção. E o S, segurança. E para chegar no investir, que é a segurança, eu preciso trabalhar a mentalidade e a consciência. Eu preciso trabalhar quais são os seus sonhos. Porque isso é o que vai te motivar a sair desse patamar, no momento de vida que você está de insatisfação. O equilíbrio, que é equilibrar não só o seu emocional, mas entender o que você vem fazendo com o seu dinheiro, para onde ele está indo, e estancar. Entender se há endividamento, se há inadimplência, traçar as estratégias adequadas para equilibrar todo esse financeiro. Proteção. Durante a pandemia, o que eu vi de pessoas desesperadas financeiramente, porque não tinham uma reserva financeira para passar quase 2 anos em lockdown, principalmente os empreendedores. Eu morava em Praia Grande, que era uma cidade turística, a maior parte dos empreendedores são comerciantes. A escola que os meus filhos estudavam era a que estava mais habilitada lá na Baixada Santista para entrar com as aulas online. E de imediato, estourou a pandemia, eles já acionaram todo o processo online. E esses pais que não estavam preparados financeiramente
para estar com seus comércios de portas fechadas, entraram no desespero com a possibilidade de seus filhos não acessarem as aulas online, porque o financeiro enrijeceu, o financeiro da escola, que se não pagasse a mensalidade, se não pagasse a rematrícula, os filhos não estariam tendo acesso à aula. Então, no grupo de pais, eu vi um desespero tão grande, dessa cara. Época. E eu olhei e falei assim, gente, como que essas pessoas... E assim, você olha para as pessoas, todo mundo com carrão na porta das escolas e não sei o quê. E aí, quando chega uma emergência, né, que ninguém espera para acontecer uma emergência, como foi a pandemia, o Covid, onde todo comércio fechado, ninguém podia andar nas ruas, Praia Grande, se você fosse na orla da praia, você era preso. E você vê o desespero das pessoas, porque para eles era valor a educação dos filhos e a escola não aberta para negociação, totalmente enrijecidos. Uhum. E aqueles pais naquele grupo desesperados, aborrecidos, nervosos. E aí eu falei, gente, ninguém pensou no dia de amanhã, ninguém pensou numa emergência. É porque... Como vive, como se só tivesse o hoje, quer manter um padrão de vida top, ostentação total, e esquece que se bater uma emergência da noite para o dia, eu preciso ter um fundo de reserva. Não tem um pulmão, né? Eu preciso ter um balão de oxigênio para sustentar meu pulmão respirando. Então, no meu método, a gente trabalha a proteção familiar. Não é só a minha proteção. Meus filhos, minha esposa, se eu precisar ajudar meus pais, eu preciso ter fôlego. Não adianta eu ficar desesperado batendo na porta do banco pedindo empréstimo, entrando no cheque especial, usando cartão de crédito. Então é um pilar muito importante. Para depois vir o segurança, que é o investir. Eu preciso aprender a colocar o meu dinheiro a trabalhar por mim. Eu preciso ter autonomia financeira. Como que eu quero estar daqui a 10, 15, 20 anos? Mendigando pão, com a mãozinha estendida, esperando que alguém venha me ajudar? Ou eu vou trabalhar no meu planejamento financeiro e aprendendo a colocar o meu dinheiro a trabalhar para mim, para que eu possa ter sustentabilidade, para que eu possa ter dignidade de vida? Então, os 5 pilares que sustentam uma vida com autonomia. Sensacional. Sensacional. E assim, a gente vê que a inteligência aplicada a finanças, ela tem tudo a ver, né? Ela está ali correlacionada, independente se seu perfil é moderado, conservador ou arrojado, né? E essa inteligência, que eu trabalho muito dentro da parte da consciência e da mentalidade, ela não é só uma inteligência do QI e do QE. Tem a inteligência espiritual, que a gente trabalha muito fortemente, porque você não consegue acessar a prosperidade e a abundância se você não tiver essa conexão. Aí eu vou entrar numa pergunta. Dentro desses 5 pilares, Flávia, qual costuma ser o maior ponto cego das pessoas? O maior ponto cego das pessoas, cada pilar existe a sua própria dificuldade. Tá. Quando eu estou trabalhando o pilar consciência, a gente vai trabalhar muito a questão das crenças limitantes da pessoa. E é forte esse pilar, porque eu vou na dor. Eu volto lá na criança interior do adulto. Nos gatilhos. Nos gatilhos mentais. Que hoje a gente chama de E aí as dificuldades gatilhos. com mãe e com pai, porque se você, sistemicamente, se você não teve um bom relacionamento com seus pais, seja mãe ou seja pai, na infância, na adolescência e na idade adulta, você vai ter dificuldade com dinheiro. Então a gente tem que resgatar. Até para ressignificar. É ressignificar, Tá. é buscar, é trabalhar, cara, na dor, porque você vai mexer em feridas que estão ali, que você vai vivendo no automático achando que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, sua vida financeira ela não avança, porque você tem travas lá atrás, que você precisa ir lá e desatar esses nós. E aí a gente precisa olhar para isso. Então tem toda uma parte que a gente olha dentro dessa parte de consciência e que é um momento de dor, onde eu vou realmente junto com a pessoa olhar para o que está travado lá na infância, lá na adolescência, ou até mesmo na idade adulta, as dificuldades que tem com esse pai, com essa mãe.
Nossa, é bem profundo, né, É, Flávia? é. E para a gente falar um pouquinho sobre impacto social, empoderamento e transformação, quais hábitos financeiros você considera inegociáveis para quem deseja manter uma estabilidade e crescimento, mesmo em momento de crises? Você falou empoderamento. Você tá falando do feminino ou geral? Geral, né? Eu acho que vamos falar geral, porque assim, a gente sabe que os dias de hoje, o que antes a mulher ficava em casa, não, ela está tendo que trabalhar para compor renda. Então a gente sabe que o espaço das mulheres vem aumentando Aumentando. aí, seja na política, na indústria, até cargos que antes eram só ocupados por homens, hoje mulheres estão ocupando. Então, assim, a gente sabe que o empoderamento feminino ele vem crescendo, Uhum. mas como a gente está falando de finanças e o tema está bem amplo, vamos falar do geral, porque também homens, né, até para serem provedores, né, de famílias, às vezes a mãe tem que ficar em casa, a esposa, para cuidar de uma criança que necessita de cuidados especiais e não pode estar indo aí para o Sim. mercado de trabalho. Então a gente sabe que tem diversos fatores, cenários. Então, falando do empoderamento geral, Bom, o que eu acho fundamental que, no geral, né, que é inegociável, né? eu entendo que é inegociável você não estar no controle das suas finanças. Você precisa estar no controle. Porque o que eu vejo hoje são muitas pessoas delargando, não vou nem falar delegando. Se você pega um casal, geralmente um dos parceiros é o responsável pelas finanças. Se é o homem, a mulher não sabe nem por onde é que está passando as contas, o valor, quanto que ganha, o quanto que custa e que não Alguns sei o quê. casos, sim. Se é a mulher que controla, eu já peguei casais onde o homem não sabe nem por onde que o dinheiro passa. Ele pega o dinheiro e já entrega já vai para a conta conjunta e a mulher que administra e tal e dá para ele lá o que ele pede, aí ele Também entrega na mão dele. conheço bastante assim, casos assim. Totalmente desconectado com a questão financeira. Gente, isso é um crime. É um crime. Cada indivíduo, independente de ser casado e confiar de olhos fechados no parceiro, tem que ter autonomia financeira. Não delargue e não delegue. Tem filhos que Até acho são que, adultos até complementando, até pode delegar, né? Mas consciente, né? acompanhando. Acompanhando. Toda semana, mensalmente, a gente senta, a gente vai discutir para o que vai fazer com o dinheiro, quais são os planos para o futuro, como é que nós vamos fazer a viagem. Cara, compartilhando junto. Você não precisa estar ali controlando o Excel ou o aplicativo, mas você tem que estar junto, acompanhando e decidindo por cada recurso que chega na conta. Uhum. Ciente de quanto que custa, quanto que deixou de custar, porque o que não pode é você viver alienado financeiramente, independente de qual parceiro você é, se você é a mulher ou se você é o homem. Precisa ter essa autonomia, essa individualidade. E o que eu vejo também, muitos filhos adultos dependente dos pais. Ainda, né? Filhos até casados, dependendo dos pais. Pais, corte o umbigo. Corte o umbigo. Force seus filhos a ter autonomia por mais idade ou menos idade que tenha. Isso faz parte da educação e da obrigação dos pais. Uau! Agora vamos entrar um pouquinho, Flávia, porque a gente está caminhando para o fim, sobre visão de mercado, Wealth Advisory e conexões internacionais. Eu vi que você acabou de fazer uma viagem internacional Sim. recentemente, né? E conta um pouquinho aí pra gente desse universo aí que você tá. Então, As novidade. Eu vou contar tendências novidades. globais, né? Diversificação internacional, network estratégico, inteligência patrimonial global e mercado imobiliário internacional. Bora. Dá uma pincelada aí pra gente. Bom, novidade, né? Recentemente, agora dia 30, eu abri a minha segunda empresa, que é a Flávia Alves Advisory, que é justamente separando
esse universo educacional que eu atuo, Que é do Instituto. que é do Instituto, que até então estava tudo junto, e eu terminei de fazer recentemente uma formação de conselheira consultiva para pequenas e médias empresas. E aí eu vi a necessidade de separar, de segregar a parte de consultiva e de consultoria da parte educacional, que são as palestras, as mentorias voltadas para o comportamento financeiro, os livros, ou seja, é uma parte... Isso que a gente não falou, um parênteses cortando já a Flávia, depois a gente volta no gancho, porque você é autora de 3 livros. Sim, sou coautora. Coautora de 3 livros. Que é o DNA Financeiro. O primeiro foi o Enriqueça a Mente, que é justamente voltado para essa parte da mentalidade, contando um pouco da minha jornada, né, de como que todo esse universo permeou, essa parte do dinheiro, das finanças, da economia, permeou a minha vida desde a minha existência, desde a minha infância. Então eu trago um pouco da mentalidade dentro do Enriqueça a Mente. Depois veio o DNA Financeiro, que já foi esse despertar para o investir, onde eu trago também essa história de como... Tem espiritualidade aí também? Tudo. A espiritualidade, ele permeia a minha vida desde que eu entendo por mim. Tá mais aflorada agora, porque depois de todo esse processo, né, que eu vivenciei, eu falo que o meu terceiro olho, que é a minha intuição, que é Deus falando comigo, cara, aflorou no auge da minha dor. Porque eu falo que por mais que a gente ame dos 12 a Deus... filamentos do DNA... Não entra nessa... No meu processo, né, de dor que eu venho desde que eu fiz a transição de carreira. Muitas coisas aconteceram na minha vida, não vou falar negativo, que foi... Hoje eu olho como positivo. Tudo fez parte de um processo de aprendizado e de despertar espiritual. Então hoje eu sou muito grata pelo processo que eu passei. Muito doloroso, mas eu tô viva. Sobrevivi. E sabe que eu ouvi uma frase uns dias atrás que fala assim: ninguém quer sentir dor. Ninguém, não é confortável sentir dor. Mas depois que a gente supera a dor, a gente agradece e a gente se sente muito feliz de ter passado por ela. Sim. É incrível. Sabe isso. por quê? Porque você renasce como a fênix da cinza, você é forjado no fogo. Então você renasce com uma força, com uma potência que daí espiritual. Vem a origem da Nexialista e o legado. Exato. Que lindo. Por quê? Porque você vivenciou e você passou por uma dor. Você vai no vale da sombra da morte, como fala a Bíblia. Sim. Que você olha e você fala assim: Deus, eu não aguento mais. Você bate no fundo do poço e você ressurge. Só que você ressurge com uma força, com uma potência que nem você achava que você conseguiria. E aí você olha para trás e você fala assim: cara, superei. Valeu a pena, porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei a força que eu carrego e que tá para nascer quem me destrói. Porque quem me guarda não dorme. Então isso é muito forte. Então quando eu olho para trás, tudo que eu passei, hoje eu agradeço. Porque eu consegui resistir com a graça de Deus. E hoje eu consigo olhar para quem está passando pela dor e falar para ele: isso vai passar. Porque eu já passei por isso. E eu posso te afirmar. Passa. Fortaleça-se na fé, porque isso passa. E você vai estar muito mais fortalecido daqui a um tempo. Mas durante o processo vai doer. E faz parte. Só seja forte. Tem que criar a casca, né? Tem que fortalecer. Exato. Então, quando você olha para tudo isso, eu falo para você que é um processo difícil, mas que hoje eu sou muito grata por ter passado por ele e que eu estou preparada para entregar para o meu cliente, para o meu mentorado, algo muito diferenciado do que está aí no mercado. Que lindo. E agora, voltando, retomando, que a gente estava falando sobre o mercado imobiliário internacional. Sim. Então a gente deu essa pincelada, voltando, retomando. Essa parte hoje está dentro do Instituto, que é essa parte da mentoria, terapia do comportamento financeiro, os livros que eu escrevi, o DNA Financeiro, também... Empreender com Propósito, que é essa parte minha do empreendedorismo que eu trago nesse livro. Ou seja, os 3 livros trazem 3 etapas da minha vida.
e ao mesmo tempo eu trago insights poderosos aonde a pessoa acessa. E depois a gente vai deixar também o seu contato aqui embaixo, elas vão ter acesso para se aprofundarem. Exato. E aí agora, né, surge a Flávia Alves Advisory, que é onde eu trago a parte da consultoria imobiliária internacional. Eu trago a parte de investimentos, né, essa blindagem patrimonial, onde eu trago para o meu cliente a possibilidade de investir no exterior, de se tornar, trazer essa proteção patrimonial e sucessão para dentro do investir, coisa que até então muitos brasileiros desconhecem, mas isso é possível. Então a gente abre conta para o meu cliente investir no exterior de uma forma onde ele tem um benefício tributário, ele tem uma blindagem jurídica maior, principalmente na parte da sucessão patrimonial, que é um dos momentos mais difíceis e que a gente passa da pior forma possível. Eu vivenciei isso no falecimento da minha avó e do meu pai, e aonde os bens são bloqueados, tem que movimentar inventário, tem TCMD e parte do patrimônio fica na mesa. Então, como blindar, como proteger, como trazer essa segurança também em outra moeda, né? Porque diversificar é super importante. Você está em uma outra jurisdição que não seja somente Brasil. Então, a gente traz tudo isso dentro da nossa consultoria e, ao mesmo tempo, eu trago também essa possibilidade de assessorar o pequeno e médio empresário dentro da parte do conselho consultivo, né? Eu trabalhei muitos anos dentro de multinacionais, então as grandes empresas elas têm o conselho administrativo que ajuda a tomar decisões, e hoje a gente atua com o conselho consultivo, que é orientando, olhando com esse olhar nexialista, que é olhando com o todo, né? Enquanto o empresário está ali correndo para poder atender as demandas do dia a dia, muitas vezes ele não tem essa condição de olhar para o mercado, de vislumbrar quais são o que está mudando, o que está vindo de cenários. Então a gente ajuda a olhar para isso e orientá-lo da melhor forma possível para os negócios ter perenidade. Excelente. Sustentabilidade. Que legal. Sucesso. Sucesso para Flávia Alves Advisory. Amém, assim seja. Flávia, qual é a mensagem que você deixa aqui para quem está nos assistindo, que essa pessoa quer transformar a vida financeira dela hoje e ela não sabe por onde começar? Entre em contato comigo. Eu tenho como te ajudar. Flávia Alves Investimentos, me siga no meu Instagram, @Flávia Alves Investimentos, e no meu LinkedIn também, Flávia Alves. Porque muitas pessoas, elas não falam das suas dores, principalmente quando se trata do dinheiro. E você não precisa ficar sofrendo calado, sozinho. A gente precisa conversar. Me chama para um café virtual, me manda uma mensagem no direct, que a gente vai marcar um café virtual para eu entender o seu momento e ver se o ideal para você é uma terapia do comportamento financeiro, ou se é uma mentoria comigo, ou se é para aprender a investir, como que a gente pode olhar seu momento através de uma mentoria ou de uma consultoria. Eu terei o maior prazer em te auxiliar nesse processo. E foi um prazer receber aqui, a gente chega ao fim desse AEScast, que tem, assim, muitas vertentes que a gente poderia estar discutindo aqui, mas, enfim, o nosso tempo já é mais limitado. Eu quero Passou tão rápido, Passou? né? Flávia, eu quero agradecer você estar aqui hoje, compartilhando a sua história, o seu conhecimento e toda essa multiflávia, né, que a gente percebeu aqui. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Cris, é uma honra, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Olha só, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, né, uma casa que eu me considero, porque por ser engenheira. Estou muito feliz e grata pela oportunidade. A gente que agradece. E você aí que nos acompanha no AEScast, quero agradecer a sua audiência, acompanhar aqui os nossos episódios na AEScast, porque a AES é feita por pessoas e para pessoas. Se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho. Te espero no próximo episódio. Até lá!